Olá, turma! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção de algumas páginas do livro da unidade 6 e vamos iniciar com a página 22, tá bom? Na página 22, ele pede: determine o perímetro de cada um dos polígonos a seguir. Então, o que seria perímetro? Lembrando aí o que é perímetro. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, aqui na questão A, ele está falando que cada lado dessa figura equivale a 1 centímetro. Então, se o perímetro é a soma de todos os lados, é só a gente contar quantos lados possui esse polígono e a gente vai somar, tá? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12 lados, tá? Então, é só pegar o número 12 aqui e multiplicar pelo 1, número 1, porque não é 1 centímetro? Cada lado não mede 1 centímetro? Então, ó, eu multiplico. Tia, mas você não falou que o perímetro é a soma de todos os lados? Da mesma coisa, se eu pegar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 até 12, vai dar o mesmo resultado se eu multiplicar a quantidade de lados que o polígono tem pelos centímetros, tá bom? Então, 12 vezes 1, 12 centímetros. Agora, vamos aqui para a questão B. Na questão B, ele me diz que o polígono tem 2 centímetros de lado. É só a gente contar quantos lados possui esse polígono. Eu contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou somando, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu possuo 12 lados esse polígono. Então, vai ser 12 vezes 2, porque equivale a 2 centímetros. Então, vai dar 24 centímetros. Questão C. Na questão C, ele já me fala que cada lado mede 3 centímetros. E nesse perímetro aqui, eu tenho 20 lados, tá? Só você contar, eu tenho 20. Então, eu vou pegar o número 20 de lados, 20 lados, e multiplicar por 3, porque equivale a 3 centímetros. Então, vai dar 60 centímetros. Não esqueçam de colocar a unidade de medidas, tá bom? Se aqui está em centímetros, vai dar centímetros. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, pessoal, dando continuidade à nossa correção, página 23, ele me pede para dar continuidade aí na atividade 1, né? Então, vamos dar continuidade. É só vocês contarem aqui, ó, a quantidade de lados, tá? Mesma coisa. Contando a quantidade de lados desse polígono, nós temos 32 lados e cada lado possui 1 centímetro. Então, vou pegar aqui, ó, 32 vezes 1. 32 vezes 1 vai dar 32 centímetros, não esquecendo da unidade de medidas, tá bom? Agora aí o número 5 aí, é um polígono com número 5, né? Se eu contar quantos lados eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vou ter 24 lados. E 24 lados, cada lado medindo 5 centímetros, é só multiplicar 24 vezes 5 centímetros, tá? Vou colocar aqui, 24 vezes 5 centímetros. 24 vezes 5 centímetros vai dar 120 centímetros. Lembrando que, por que, tia, não foi centímetros quadrados? Eu só coloco centímetros quadrados, só coloco elevado ao quadrado quando for calcular área. Quando eu calculo o perímetro, não coloco elevado ao quadrado a unidade de medidas, beleza? Agora, a letra F. Na letra F, ele não me dá números, tá? Ele não me dá números, ele me dá valores desconhecidos. Na matemática, quando vocês forem ver ano que vem, a parte de álgebra, vocês vão ver que na matemática eu utilizo letras para me informar valores desconhecidos, que a gente chama de incógnitas, tá? Esses valores desconhecidos que a gente chama de incógnitas, a gente representa por letras. Então, eu vou contar a quantidade de lados que se pareçam aqui, ó, com o valor A, e a quantidade de lados que pareçam com a letra B, tá bom? Legal! Bem louco! Empolgante! Então, vamos lá. Essa letra F a gente vai fazer passo a passo. A letra A são as retas aqui, ó, semi-retas, que tem deitadinhas, tá? Então, vamos contar aqui, ó. 1, certo? 2, 3,
4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, eu tenho 8 lados assim, ó, na horizontal, certinhas. São 8 letras A. Então, se são 8 letras A, então eu vou colocar aqui, ó, 8A, tá bom? Tia, por que você não colocou 8 vezes a letra A? O pontinho representa a multiplicação. Porque mesmo na matemática, se colocar 8A ou 8 pontinhos de multiplicação A, vai dar a mesma coisa, tá? É a mesma representação, tá bom? Então, já para o professor se acostumar, 8 letras A. Agora, vamos contar qual é a quantidade de letras B, tá bom? São aquelas que são diagonais aqui, tá? Então, vamos contar. Vou colocar de outra cor. Deixa eu colocar aqui a cor. Cadê? Peraí, só um minutinho. Vou colocar de rosa, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 lados com formato da reta da letra B. Então, eu vou colocar aqui, então, resultado mais 6B, tá bom? Porque eu tenho 8 letras A mais 6 letras B. Vamos corrigir, então, agora a página 24 do livro 6, tá bom? Na questão 2, fala assim, calcule o perímetro de um quadrado com 3 centímetros de medida de lado. Um quadrado, gente, ele tem o quê? 4 lados, né? Um quadrado, até agora que eu saiba, um quadrado tem 4 lados, tá bom? Então, o que a gente vai fazer para eu saber o perímetro? É só, se é um quadrado, é só eu colocar 3 centímetros e todos os seus lados têm a mesma medida. Então, é 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Eu somo 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou, como tem 4 lados, é só eu pegar aqui, ó, 4 vezes 3. 4 vezes 3 é quanto? 12. E como está em centímetros, vai ser o quê? Centímetros, tá bom? Agora, bora lá. Letra B. Um triângulo equilátero com 5 centímetros de medida de lado. Gente, um triângulo equilátero é quando todas as medidas dos seus lados têm o mesmo valor. Então, os seus lados têm a mesma medida. Então, se é um triângulo, tem 3 lados. Então, fica 3 vezes 5. 3 vezes 5 é quanto? 15 centímetros. Beleza? Letra C. Um losango em que seus lados medem 7 centímetros. Um losango, gente, ele possui 4 lados, tá bom? E se ele possui 4 lados semelhantes, eu vou colocar 4 vezes 7 centímetros. 4 vezes 7 centímetros vai formar 28 centímetros de perímetro. Na questão 3, ele pede, calcule o perímetro dos polígonos a seguir, dê as respostas em centímetros. Então, ele quer as respostas em centímetros. Mas se vocês observarem aqui nas figuras, nos polígonos, nem todas as suas medidas estão em centímetros. Por exemplo, aqui está em metro, aqui está em milímetro e aqui está em decímetro, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar primeiramente. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho 5 centímetros que já está em centímetros. Então, eu vou colocar o número 5 aqui. Se eu observar aqui, o 0,04 está em metros. O 0,04 metros, eu tenho que transformar em centímetros. Como eu transformo em centímetros? Eu tenho que pegar o 0,04 para transformar metros em centímetros, eu tenho que multiplicar por 100. 0,04 multiplicado por 100 vai dar exatamente 4, tá bom? 4 centímetros, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, 5 centímetros mais 4 centímetros. Aqui eu tenho, ó, 3 centímetros, já está em centímetros, então eu não preciso me preocupar, então vai ficar mais 3 centímetros. Aqui eu tenho, ó, 50 milímetros, então eu preciso transformar em centímetros, tá bom? Transformando em centímetros vai ficar 5 centímetros, ok? E agora aqui, ó, lembrando, para eu transformar centímetros em milímetros, eu vou fazer, ao invés de multiplicar, eu vou dividir por 10, tá bom? Eu vou dividir por 10, eu retorno, então eu vou dividir por 10 milímetros para centímetros, então vai ficar 5 centímetros.
mais, aqui eu tenho 0,6 decímetros. Transformando decímetros em centímetros, eu vou pegar o 0,6 e multiplicar por 10, tá bom? Multiplicando por 10 vai dar 6 centímetros. Só para o pessoal aí lembrar nessa questão, como é que eu sei transformar centímetros, decímetros, tem lá no livro de vocês a tabelinha que tia mostrou, colocou até no slide nas aulas anteriores para fazer a transformação, tá? Agora é só somar. 5 mais 4 vai dar 9, mais 3 vai dar 12, 12 mais 5, 17, 17 com mais 6 vai dar 23 centímetros, beleza? Vamos agora para a questão B, aqui em cima. Na questão B eu vou fazer a transformação também. Aqui, ó, se ele pede em centímetros, aqui eu tenho 2 centímetros, 15 milímetros, 0,024 metros, aqui já está em centímetros, aqui está em decímetro e aqui já está em centímetros. Então, para a gente ganhar um pouco mais de tempo, o vídeo não ficar muito longo, já mostrou na primeira como transformar, né? E as unidades já estão em decímetros, milímetros, você já sabe como transformar. Aqui vai ser a mesma coisa, ó. 15 milímetros. Como que eu transformo 15 milímetros? Eu vou dividir por 10. Transformar milímetros em centímetros, eu divido por 10. Então, vai ficar 1,5 centímetros, tá bom? Mais, depois de 1,5 vai ser o 2,1 centímetros. Já está em centímetros. Então, não preciso transformar. Aqui está em decímetro. Transformando 0,3 em decímetro, eu vou multiplicar por 10, né? Multiplicando 0,3 por 10 vai dar 3 centímetros. Mais 1,5 centímetros, já está em centímetros, então vou colocar aqui 1,5. 0,024 metros, multiplico por 100, tá? 0,024, eu vou multiplicar por 100, então vai ser 2,4 centímetros. E o 2 centímetros já está em centímetros, né, galerinha? Então, eu vou colocar aqui mais 2 centímetros. Somo tudo. 1,5 mais 2,1 mais 3 mais 1,5 novamente centímetros. 2,4 e 2 vai dar 12,5 centímetros. Fala, não me diga! Ok? Questão 4. Na questão 4, ele pede desenhe os polígonos indicados a seguir, que vai ser na letra A, um quadrado com 10 centímetros de perímetro. Então, se vocês observarem, ele me dá o perímetro e pede para eu desenhar um polígono de acordo com os seus lados. Então, eu tenho que saber qual é a medida dos lados que ele me pede. Se é um quadrado, gente, vocês vão desenhar um quadrado com as seguintes medidas, tá bom? Se é um quadrado, existem 4 lados no quadrado. E são 10 centímetros de perímetro. Vou pegar o número 10 centímetros, e dividir pela quantidade de lados desse polígono, que no caso aí são 4, né? 10 dividido por 4 vai dar 2,5 centímetros. Então, o que você tem que fazer? Você vai desenhar um quadrado perfeito, tá, gente? Com régua, com cada lado medindo 2,5 centímetros. E na letra B, para a gente fechar essa página, na letra B ele pede um triângulo equilátero. Lembrando, o que é um triângulo equilátero? É quando as medidas dos seus lados, as 3 têm a mesma medida, tá bom? Então, todos os seus lados têm a mesma medida. De 9 centímetros de perímetro. Então, vou pegar o número 9, né? E dividir por 3, porque cada lado de um triângulo tem 3 centímetros. Tem 3 lados, perdão. 9 dividido por 3 vai dar 3 centímetros. Então, vocês vão desenhar um triângulo com 3 centímetros cada lado. É mesmo, é? Então, galerinha, continuando a nossa correção, vamos corrigir a página 25. Nós temos a questão 5. Todo final de ano, a família Silva tradicionalmente enfeita a fachada de sua casa com luzes de Natal. Considere que na figura a seguir, os segmentos na cor amarela, então aqui na bordinha, então observem que na borda existem as cores amarelas, vão representar as luzes de Natal, que são aquelas mangueiras luminosas, tá?
Na questão A, ele pergunta quantos metros de luzes de Natal foram utilizados nessa decoração. Então, vamos contar, ó. Eu tenho aqui, ó, 5 metros, né? E uma das partes aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 5 metros de luz. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5 metros, tá? Vou colocar os 5 só. Mais outros 5 metros aqui do telhado, que está em amarelo, mais 5. Mais 8 metros dessa parte aqui do telhado, ó, 8. Se vocês observarem, eu tenho aqui também, ó, na base da casa também eu tenho 8 metros. Fica também 8 metros, porque nessa parte que não tem 8 metros, essa parte aqui tem a mesma medida. Então, aqui embaixo, na base da casa, também formam 8 metros. Tia, mas aqui tem a parte preta, que é a entrada da casa, que é a porta, não está em amarelo. Mas se vocês observarem, aqui nessa partezinha, eu também tenho, ó, a parte amarela em cima, né, da porta, que também equivale a 1 metro. Então, vai ser mais 8 aqui, tá? Mais 8. Agora, vamos aqui, ó. 8, 5, 5 do telhado, mais 8 e mais 8 do telhado e da base da casa. Nós temos as laterais da casa, que equivalem a 3 metros. Aqui, se aqui vale 3 metros, aqui também vale 3 metros. Então, vai ser mais 3 e mais 3, tá bom? Pronto. Agora, vamos contar os números 2. Aqui na porta eu tenho 2 metros. No outro lado da porta eu tenho mais 2 metros. Aqui na janela eu tenho 2 metros. Aqui na outra parte da janela eu tenho também 2 metros. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 partes com 2 metros, né? Agora, nas laterais das janelas, tá? Eu tenho 1 metro e 1 metro, tá? Então, eu tenho mais um e mais um aqui, né? E mais um. Tia, mas por que você não colocou esse 1 metro daqui? Porque esse 1 metro equivale a essa parte preta que eu não tinha tirado. Então, equivale também a 1 metro, beleza? Então, somando tudo, vai dar 42 metros, tá bom? Então, eu tenho 42 metros aí de pisca-pisca. Na letra B, se o metro dessas luzes de Natal custa R$6, quanto a família Silva gastou com a decoração? Então, observem comigo. Se 1 metro equivale a 6 e foram utilizadas 42 metros de luzinhas em volta da casa, então é só pegar o 6 e multiplicar por 42. Vai dar exatamente R$252, tá bom? Então, o valor se escreve aí. A família gastou, a família Silva, vou colocar aqui, ó. A família Silva gastou, ó, R$252, tá bom? Letra C. Supondo, vou pagar aqui, tá, gente? Para não ficar muita informação. Na questão C, ele falou, supondo que a família Silva disponha de apenas R$120, tá? Porque ele gastaria R$252 de luzinhas. Se ela só tivesse R$120 para comprar as luzes de Natal, quantos metros eles podem comprar com esse valor? Se ele precisaria gastar R$252 e ele só tem 120, é só pegar os R$120 que eles tinham disponíveis e dividir por 6, tá? Divido por 6 porque eu vou dividir pelo metro. Então, vai dar 20 metros. Então, se ele tivesse só R$120, ele só conseguiria comprar 20 metros, tá bom? Lembrando que a casa total, para eu conseguir iluminar a casa inteira, seria 42. Véi, que viagem é essa, véi? Da onde vem a miséria? Questão C, 6. Isso aqui, ó. Pagar aqui a questão 6. Faça o que se pede em cada item. Essa questão é uma questão pessoal, tá bom? Mas eu vou dar alguns exemplos. Construa um polígono cujo perímetro seja igual a 10 centímetros. Ele já me deu o perímetro. Para eu querer saber quantos centímetros eu vou colocar de cada lado, digamos que eu queira um quadrado. Para eu saber quanto de lado eu vou colocar, eu vou pegar o 10 e dividir por 4. Como o quadrado não são 4 lados, aí eu vou pegar a régua e medir as laterais do quadrado. Então, cada lado do quadrado ficaria 2,5 centímetros. Mas eu vou dar um outro exemplo. Eu vou construir aqui, ó, um retângulo, tá bom?
vou dar um retângulo aqui, mas vocês construam o seu retângulo certinho com régua, tá bom, gente? Eu posso colocar cada lado valendo 1 centímetro, tá? 1 centímetro. E aqui, ó, a cada lado, não, a largura, né? E o comprimento valendo 4 centímetros. Por quê? Porque se eu somar 4 mais 1, 5, 5 mais 4, 9, 9 mais 1, 10. Aí formaria 10 centímetros. Letra B. Construa um polígono de 3 lados, cujo perímetro seja igual a 10 centímetros. Um exemplo de um polígono com 3 lados é o triângulo, né? E ele falou que seria 10 centímetros. Ah, tia, eu posso pegar o número 10 e dividir por 3 para eu colocar um triângulo equilátero, que todas as medidas dos seus lados são iguais? Pode. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que é um triângulo isósceles, que seus dois lados têm a mesma medida, tá bom? Eu vou colocar aqui um lado valendo 4 centímetros, outro lado valendo 4 centímetros e um lado valendo 2 centímetros, tá bom? 4 mais 4 vai dar 8, mais 2 vai dar 10. Vou apagar aqui, ó. Vou colocar aqui mais em cima, o 2, tá bom? Agora, para a gente finalizar, a letra C, construa um polígono regular, tá? De 4 lados, cujo perímetro seja igual a 16 centímetros. Então, um polígono regular de 4 lados é o quadrado, ó. Tem as mesmas medidas, tá vendo? E eu vou, se é um quadrado, tem 4 lados, só pegar o 16 e dividir por 4. 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, cada lado possui 4 centímetros, ok? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E para a gente finalizar a correção desse capítulo, nós vamos corrigir a página 26, né? Foi até essa página que a tia solicitou. Vamos na página 26, tem na questão D. Qual é o nome do polígono regular cujo perímetro é igual a 30 centímetros e a medida de seus lados é 2,5 centímetros. Então, para isso, gente, é fácil. Deixa eu voltar aqui. É só eu pegar o valor 30, né, de 30 centímetros e dividir por 2,5. Aí eu vou saber a quantidade de lados que possui esse polígono. Então, 30 dividido por 2,5 vai dar 12, que no caso são 12 lados, tá? Então, o nome desse polígono, quando um polígono tem 12 lados, o nome desse polígono é decágono, ok? Letra E. Qual é o perímetro do heptadecágono regular em que a medida de seus lados é igual a 1,7 centímetros? Então, esse polígono é quando ele possui 17 lados. Então, eu vou pegar o 17, dividir por 1,7... Dividir não, perdão. Multiplicar por 1,7 para saber. Por quê? Na questão dele, queria saber qual era o polígono, quantos lados possuía esse polígono. Então, eu tive que dividir. Nessa questão, ele me dá qual é o polígono e falou quantos centímetros tem seus lados e eu vou multiplicar para saber qual é o seu perímetro, tá bom? Então, vai dar 28,9 centímetros. Beleza? Então, vou apagar aqui. Questão F. Na questão F, ele fala qual é o polígono regular que tem a medida dos seus lados maior. É o decágono regular de perímetro de 70 centímetros ou o octógono regular de perímetro de 60 centímetros. Fácil. Então, vamos lá. Vou pegar o decágono, tá? Vou colocar aqui, ó. Decágono, tá? Um decágono, ele possui 10 lados. Então, eu vou pegar o número 70 de perímetro, dividir por 10 e cada lado vai medir 7 centímetros, tá bom? Agora, vamos um octógono. Um octógono, gente, ele possui 7 lados. Errou! Tá? 8 lados, perdão. 8 lados. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 60... dividir por 8, que são 8 lados, e vai dar 7,5 centímetros. Então,
Logo, o octógono regular tem lados maiores. Então, quem tem os lados maiores? O octógono, ok? Então, quem tem lados maiores é o octógono. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pausem para vocês corrigirem. E a questão 7. Na questão 7, eu vou colocar a resposta aí no vídeo para vocês, porque precisa desenhar e ficar mais fácil para vocês visualizarem. É uma questão da UBMEP, tá? Olimpíadas Brasileiras de Matemáticas, de escolas públicas e privadas. Ele fala o seguinte: Juliana tem 8 cartões de papelão retangulares e iguais. Se ela enfileirar todos os cartões juntando apenas os lados de mesma medida, a maior fila que ela poderá obter terá comprimento de 176 centímetros e a menor terá o comprimento de 96 centímetros. Qual é o perímetro de cada cartão? Então, observem aí, gente, essa questão. É 54, 68, 76, 80 ou 96? Para a gente saber o perímetro do cartão, precisamos descobrir as medidas dos seus lados. Como foram fornecidas as medidas das laterais dos 8 cartões enfileirados de 2 maneiras diferentes, acharemos as medidas de cada lateral do cartão dividindo ambas por 8, como eu vou mostrar aqui na figura, tá? Então, a de 176 centímetros eu dividi em 8 e a de 96 também enfileirei em 8. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 176 centímetros, dividir por 8, pegar o 96 centímetros e dividir também por 8, tá bom? Aí, eu vou saber o valor das laterais aí de cada cartão. Então, o perímetro de cada cartão é a soma dos lados. Então, vou pegar aí, ó, 22 vezes 2, tá? E 12 vezes 2, porque eu tenho 2 lados medindo aí 22 centímetros e tenho 2 lados medindo também 12 centímetros. Então, no final, o perímetro de cada cartão vai ser 68 centímetros, alternativa B, ok? Faleceu. Então, turminha, vamos voltar à correção da página 31, a página 30 a tia já corrigiu na sexta-feira, certo? E essa página 31 vamos corrigir agora, tá? Na questão 3 ele fala: desenhe uma malha quadriculada e construa 2 retângulos diferentes da mesma área, 2 retângulos diferentes do mesmo perímetro e letra C, 2 figuras diferentes com a mesma área. Tá bom? Então, eu vou deixar um exemplo aqui na tela para vocês observarem só exemplos, tá bom, pessoal? Uma malha quadriculada, ó, é esse exemplo aqui, ó, tá vendo? Que é uma área quadrada com vários quadradinhos dentro. Isso que se chama malha quadriculada. E na malha quadriculada, você vai colocar 2 retângulos diferentes de mesma área, 2 retângulos diferentes de mesmo perímetro e 2 figuras diferentes com a mesma área. Já vai colocar aqui projetado na tela um exemplo para vocês verem, só um exemplo, tá bom? E na questão 4, observe as figuras e responda as questões. Letra A. Qual é a área da figura A e da B? Tá? Então, ele quer saber a área. Para isso, gente, a gente pode pegar aqui, ó, e dividir essas figuras em formas iguais, tá bom? Então, vocês observarem aqui, na primeira parte da cruzinha, eu divido aqui, ó, em 4 quadradinhos, só que tem que dividir perfeitamente, tá bom, gente? Ó, seguindo a malha quadriculada, tá bom? Eu vou deixar aqui projetado um exemplo para vocês verem melhor, tá bom? Observe aí a figura A. Vocês observaram que eu fiz a divisão? E na B também vi várias divisões? Então, bora lá. Na questão A, ele fala: qual é a área da figura A e da B? Então, vamos com a tia. A figura A é composta de 5 partes com 4 quadradinhos em cada uma, sendo 5 vezes 4 igual a 20. Então, se vocês observarem aqui na figura A, eu tenho em uma das partes da cruz, né, como se fosse uma cruz, eu tenho 4 quadradinhos. E no total, em cada partezinha da cruz, eu tenho, ó, se vocês observarem, eu tenho aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Eu tenho, ó, 4 quadradinhos, tá vendo? 4 aqui. Se eu for desenhar aqui, eu também tenho 4. Se eu for desenhar aqui, também tenho 4. Se eu for desenhar aqui, também tenho 4.
E no meio, se eu for desenhar, eu também tenho 4. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Vou multiplicar. 5 vezes 4 é igual a 20. E na letra B, eu tenho 5 partes com 16 quadradinhos em cada partezinha da cruz. Então, eu só multiplicar 5 vezes 16 vai dar 80. Então, logo, a área da figura A é 20 unidades e a área da figura B são 80 unidades, tá? 80V, que na verdade está traduzida pela V, né? E na letra B, que figura tem maior área? Considere que U é igual a 4V, tá? Então, a cada uma unidade da figura letra A, eu tenho 4 unidadezinhas na letra V, ok? Então, como que a gente vai fazer? Como uma unidade na figura A é igual a 4V, então 20 unidades da letra V, da figura 1, da figura A, é igual a 80V, porque eu vou pegar o 20 e multiplicar por 4. Então, no total, portanto, as duas figuras têm a mesma área. O que mudou foi a unidade de medida, ok? É mesmo, é mesmo, Vamos finalizar, então, a correção de hoje na página 32, tá bom? Na página 32 tem a questão 5 que fala assim: calcule a área aproximada de cada figura a seguir. Considere que cada quadradinho de malha tem 1 centímetro elevado ao quadrado de área. Então, o que ele está dizendo? Vou dar um exemplo aqui. Ele está dizendo que cada quadradinho desse aqui, ó, equivale a 1 centímetro de área, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, se vocês observarem, as figuras, elas não possuem algumas partes, um quadradinho completo. Por exemplo, essa daqui, tá? Essa parte aqui, ó, parece um ratinho, né? Tem uma parte aqui da orelha que ela não completa totalmente o quadradinho. Então, o que eu vou fazer? Para eu contar, eu vou pegar a metade de um quadrado com a metade de outro quadrado para formar um quadrado inteiro. Eu vou fazendo isso para contar toda a área aproximada de cada figura, tá bom? Eu vou deixar aqui, ó, um exemplo aqui projetado com a resposta da questão A, B, C e D com essa ideia que te explicou, tá bom? Observem aí. Não sei. Vamos para a questão 6. Na questão 6 ele fala: Ayrton fez uma reforma em sua casa e agora precisa pintar todas as paredes internas e externas. Sabe-se que, no total, são aproximadamente 300 metros quadrados de área a serem pintados e que é possível pintar cerca de 90 metros quadrados de área com cada lata de tinta. Considerando que cada lata de tinta custa R$ 143,50, quanto Ayrton gastará para pintar na sua casa? Então, se vocês observarem, se ele comprar 3 latas de tinta, será possível pintar 270 metros quadrados. Por quê? Se ele pegar 3 latas de tinta e multiplicar por 90, tá? Porque ele falou que seria possível com uma lata, né, eu pintar 90 metros quadrados. Então, se eu pegar 3 latas de tinta, eu vou pintar 270 metros elevado ao quadrado. Só que vai faltar aí 30 metros quadrados para completar os 300 metros que a questão me fala. Então, se vão faltar 30 metros quadrados, o correto, então, vai ser 4 latas de tinta, tá bom? Então, ele vai precisar comprar 4 latas de tintas para completar os 300 metros quadrados, ok? Então, qual é o valor total que ele vai pagar? Então, vamos lá. 4 latas, então, coloquem aí, ó. Então, ele precisará de 4 latas de tinta, coloquem corrigido direitinho. E o total para pagar, é só pegar a quantidade de latas e multiplicar pelo valor de cada lata de tinta que é cobrado. É R$ 143,50, né? Então, o valor total que ele vai pagar é R$ 574.
Então, logo, Ayrton gastará, aqui ó, R$ 574 para pintar sua casa, ok? Sua casa. Beleza, galerinha? Então, façam a correção. Beijos e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.